E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aí mais um tópico da física, né? Que é mudança de fase. Bom, antes de explicar para vocês o que é mudança de fase, eu preciso explicar para vocês o que é a fase de uma substância. Se vai haver mudança de fase, o que é a fase? Fase corresponde ao estado de agregação de átomos e moléculas. Mas, Emerson, o que é estado de agregação? Estado de agregação é a forma com que os átomos e moléculas estão ligados entre si. Imagina que as minhas duas mãos aqui são dois átomos e os meus dedos são as ligações do elétron com cada núcleo, né? Então, o estado de agregação é a forma com que esses elétrons estão ligados aos outros átomos, tá? Então, existe a ligação muito forte em que os núcleos dos átomos ficam muito próximos um do outro, tem uma ligação mais fraca, onde os núcleos eles ficam mais distantes e a ligação é mais fraca, e você tem quando eles estão totalmente desligados. Um átomo ou uma molécula não tem nada a ver com o outro, tá? Então, quando eu falo fase, quando eu falo fase de uma substância, estou falando da forma com que os átomos e moléculas estão ligados entre si. Bom, basicamente, existem 6 fases em que uma substância pode estar, tá? As 6 fases. Pode estar na fase que nós chamamos de condensado de Bose-Einstein, na fase sólida, fase líquida, fase de vapor, fase gasosa e a fase de plasma. Olha só, eu vou falar com vocês basicamente aqui dessa primeira fase, que é o condensado de Bose-Einstein, e dessa fase aqui, que é a do plasma. São 2 fases quânticas da matéria, tá? O condensado de Bose-Einstein é quando você pega as substâncias e abaixa a temperatura delas para próximo do zero absoluto, tá? Eles já chegaram a 0,75 Kelvin, 0,78 Kelvin. Então você pega uma substância e começa a baixar a temperatura até próximo do zero absoluto. É a fase quântica da matéria. E a fase de plasma é o oposto. É quando você pega a substância e eleva a temperatura dela a um valor muito alto, né? E ela fica numa temperatura tão alta, que ela passa a emitir luz. Então, a substância atinge a fase de plasma quando ela começa a emitir luz. Eu vou pegar um exemplo bem próximo de vocês, né? A chama do fogão. Vamos pegar a chama do fogão ali, do fogão da sua casa. Vocês já repararam que ela começa bem ali, na saídazinha ali, ela começa meio azulada, depois ela vai clareando, né? Ela vai ficando avermelhada, depois ela vai ficando esbranquiçada e ela desaparece. Aquela parte azulada ali é aonde você teria a substância que está saindo dali na fase de plasma. Lembrando que o que você está vendo ali? Você está vendo ali CO2 e água. Como assim, Emerson? Eu estou vendo fogo. Mas você está vendo fogo. O que é o fogo? Eu tenho que lembrar que o que você tem ali é o gás butano, né, que é o gás de cozinha, o gás butano, reagindo com oxigênio. Então, quando você liga um fósforo, vai com isqueiro, ou liga lá no próprio fogão, né, de acendimento automático, aquela faíscazinha que sai, aquela faísca ali é para iniciar uma reação química entre o gás do botijão de gás e o oxigênio. Então você começa a ter uma reação, a reação de combustão, que é você juntar o gás com o oxigênio. Dessa reação, você tem uma reação exotérmica, liberação de energia. Então acontece a reação, há uma grande liberação de energia térmica, e dessa reação você vai ter a formação de CO2 e um pouquinho de água, de vapor de água. Esses 2 elementos, eles acabam absorvendo a energia que é liberada da reação. Então acontece a reação, né? O gás e o oxigênio, eles reagem, eles formam novos elementos, libera energia. Só que ele libera energia, ele acaba absorvendo essa energia. Então, o CO2 que se formou, ele começa a aquecer e ele chega na temperatura da fase de plasma. E aí ele começa a emitir luz, aquela luz azulada. Por que depois vai mudando de cor? Vai mudando de cor porque ele começa a esfriar.
né? O CO2 ele está com a alta temperatura, mas ele está jogando o calor agora para o meio. E aí ele vai esfriando e por isso que vai mudando de cor, de azulado para meio alaranjado, fica meio esbranquiçado e depois ele desaparece. Não é que o CO2 desapareceu, é que ele já não começa mais, não está mais emitindo luz, entendeu? Por isso que ele desaparece ali. Então você vê aquele fogo só num pedacinho ali. Então a fase de plasma é aquela em que emite luz. Então o CO2 só estaria na fase de plasma lá no iniciozinho onde ele está azulado, porque quando ele vai para meio alaranjado ali, ele já saiu da fase de plasma, tá? As estrelas, o gás que está ali dentro, né, da reação nuclear que acontece, porque na estrela você tem uma fusão nuclear, da fusão nuclear você tem uma grande liberação de energia e aí você entra, as substâncias que estão ali, elas entram na fase de plasma e emite a luz, aquela luz que você vê à noite ali, meio azulada, meio branca, tá? Na verdade ela tem um tom mais azulado, e a gente percebe ela branca, né? Como se fosse uma luzinha branca, mas ela tem um tonzinho mais azulado. Talvez vocês não tenham se deparado com isso, né? Mas entre a TV de tubo, que a gente tinha antigamente, e a TV de LED, houve uma transição ali, que eram as TVs de plasma e de LCD. O que era a TV de plasma? Eles faziam um painel feito de uma substância que quando ela chegava ali em 37, uns 42 graus Celsius, ela entrava na fase de plasma. Tá? Ela entrava na fase de plasma e aí ela emitia a imagem que estava sendo gerada pela emissora, né? Que estava recebendo pela TV. Então, quando eu falo que a fase de plasma é quando a substância chega numa alta temperatura da substância. Existem algumas situações em que a temperatura é muito alta até para a gente, né? É o caso da chama do fogão, uns 1.800 graus ali. A estrela, uns 3.000 graus Celsius, 20.000 graus Celsius. Mas tem outras substâncias que a fase de plasma é uma temperatura mais baixa, que é o caso, por exemplo, desse fluido que eles colocavam ali na TV de plasma para ela poder emitir luz, tá bom? Dessas 6 fases, gente, o que acontece? Nós não vamos estudar as 6 fases, tá? Porque o condensado de Bose-Einstein e a fase de plasma, ela é fase quântica, então a gente não estuda no ensino médio. Ah, Emerson, mas por que você está falando? Eu acho que a fase de plasma é importante para que eu entenda o que é o plasma. A fase de plasma para a física é diferente do plasma na biologia, né? Você tem o plasma humano lá, o plasma do sangue. São coisas diferentes, tá? Para a física, o plasma tem a ver com a fase da matéria. E o condensado de Bose-Einstein? É só para vocês terem uma informação, né? Vai que vocês saíram para viajar, estão bem na praia lá e está tendo uma roda de conversa que a pessoa começa a falar sobre o condensado de Bose-Einstein. Para você não ficar muito boiando, pelo menos você tem uma noção. Ó, eu sei que é quando a substância está lá a temperatura próxima do 0 Kelvin, tá bom? Mas daquelas 6 fases, o que acontece? Nós vamos estudar essas 4 aqui. A fase sólida, a fase líquida, a fase de vapor e a fase gasosa. Dessas 4 fases, nesse momento, nós vamos estudar apenas 3, tá? Nós vamos estudar a fase sólida, a fase líquida e a fase de vapor. Fase de vapor e fase gasosa são distintas, tá? Elas têm muitas coisas parecidas, por exemplo, o estado de agregação, mas existem algumas diferenças entre elas que eu vou explicar no próximo tópico da matéria, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos estar estudando essas 3 fases aqui. Olha só, a fase sólida é aquela onde o estado de agregação, onde as ligações químicas, elas são muito fortes entre os átomos e moléculas. Os átomos ou moléculas estão fortemente ligados As moléculas estão fortemente ligadas uma à outra, tá? Formando o que nós chamamos de uma estrutura cristalina. Eu até coloquei, se vocês observarem, bem lá no cantinho, tá vendo? Eu coloquei lá umas bolinhas, uma em cima da outra. Aquilo ali é para mostrar, né, que uma ligação
cristalina é aquela em que parece um empilhamento de caixas, né? Você tem uma caixa em cima da outra, uma caixa do lado da outra. Esses átomos estão fortemente ligados entre eles. Já na fase líquida, o que acontece? Essa ligação ela enfraquece, a ligação fica mais molenga e por isso que na fase líquida o líquido não tem a forma definida, né? Se você tiver um copo com esse formato aqui, você coloca ali, ela tem aquele formato. Se você tem um copo em forma de um triângulo, se você jogar água, ela fica na forma de um triângulo, né? Porque ele não tem forma definida, porque a ligação química entre eles é fraca. E você tem, por último aqui, a fase de vapor, que é quando as ligações entre os átomos se desfazem. Eles ficam totalmente desligados um do outro, tá bom? E aí é cada um por si. Então, nesse momento, nós vamos trabalhar com essas três fases aqui, tá? A fase sólida, a fase líquida e a fase de vapor, ok? Bom, muito importante, tá? A fase na qual a substância vai se encontrar, sólida, líquida, vapor, ela é o resultado de uma combinação entre pressão e temperatura. De pressão e temperatura. Para um par, vou usar a matemática aqui, para um par ordenado ali de pressão e temperatura, uma substância vai estar na fase sólida. Se eu pegar um outro par de pressão e temperatura, ela vai estar na fase sólida, na fase líquida. Se eu pegar um outro par de pressão e temperatura, vai estar na fase de vapor. Então, quem vai determinar se a substância vai estar na fase sólida, na fase líquida e na fase de vapor é um conjunto de pressão e temperatura, tá bom? Porém, nesse momento, o que nós vamos fazer? Dessas duas variáveis, nós vamos fixar uma, tá? Nós vamos fixar a pressão. Nós vamos manter a pressão constante e vamos mexer só na temperatura. Mas por quê, Emerson? Porque para poder explicar fenômenos do nosso dia a dia, nós temos que trabalhar com a pressão que nós vivemos. E nós vivemos numa pressão mais ou menos constante, né? Mais ou menos constante, porque se você subir uma montanha, a pressão vai mudar, né? Mas a gente trabalha com uma pressão praticamente constante de 1 atm. Então, para que nós possamos entender o nosso envolto, o nosso cotidiano, a gente precisa trabalhar com a pressão em que nós vivemos, que é a pressão atmosférica. Então, nesse momento, a gente vai fixar a pressão em 1 atm e vamos mexer apenas na temperatura. Então, eu vou aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura e isso vai determinar se ela vai estar na fase sólida, na fase líquida ou na fase de vapor, tá bom? Bom, gente, eu vou usar água, tá? A gente sempre usa água como referência para poder explicar as fases das substâncias e a mudança de fase, porque o tema é mudança de fase. Então, eu consigo fazer a substância sair da fase sólida para a fase líquida. Eu consigo fazer a substância da fase líquida para a fase de vapor. E essa mudança de fase, além de ter nome, ela tem algumas particularidades, tá bom? Então, eu vou usar a água como exemplo, tá? Deixa só eu puxar ela um pouquinho para cá. Olha só, eu vou representar então a fase sólida com cubos de gelo, tá? Fase sólida. Aí, eu vou vir aqui, vou representar a fase líquida com um balde, uma bacia cheia de água, né? E aqui eu vou ter o vapor de água. Observem, gente, que sair da fase sólida, sair aqui da fase sólida e ir para a fase líquida tem nome, chama fusão. Para ir da fase líquida para a fase de vapor tem nome, chama vaporização. Então, mudar da fase sólida para a fase líquida, a substância vai sofrer fusão. Sair da fase líquida e ir para a fase de vapor vai ter nome, vai ser chamado vaporização. E eu posso fazer o contrário, né? Eu posso sair aqui da fase de vapor e eu posso ir para a fase líquida. Aqui ela vai sofrer a condensação ou a liquefação, tá bom?
E da fase líquida para a fase sólida também tem nome, vai ser chamado solidificação. E um detalhe, né? É possível sair da fase sólida e ir direto para a fase de vapor, que nós chamamos de sublimação. Vocês vão encontrar alguns livros e alguns textos de física falando de sólido para vapor sendo sublimação e de vapor para sólido de ressublimação. Mas é um nome só, é sublimação. É quando a substância passa da fase sólida direta para a fase de vapor. A1ATM, nós temos duas substâncias, a naftalina e o gelo seco. A naftalina talvez vocês nunca viram, né? Talvez já ouviram o nome, mas nunca viu mesmo a naftalina, porque hoje eu acho que ela é bem pouco utilizada. Eu me lembro que os meus avós usavam muito para colocar dentro do guarda-roupa, para não dar traça e não dar cheirinho de mofo na roupa, né? Porque ela ficava muito tempo guardada e ela tem um odor muito forte, e aí ela meio que mascarava lá o cheiro de mofo e ela espantava a traça não entrava e traça ia comendo a roupa. Então, para não comer a roupa, não furar a roupa, eles colocavam naftalina. A vantagem da naftalina é que ela é tipo uma pastilha, né? Que você pode colocar entre duas roupas e ela não manchava a roupa, porque ela estava na fase sólida e ela já ia direto para a fase de vapor. Ela simplesmente ia se desfazendo. Outros materiais, se você colocasse lá, ele iria derreter, ia virar líquido e ia manchar a roupa. A naftalina não. Ela já vai da fase sólida para a fase de vapor direto. E o gelo seco, que na verdade é CO2, tá? Gelo seco, as empresas geram o CO2, pega o CO2, leva para uma câmara fria, resfria esse CO2 e aí você tem o gelo seco. Por que o pessoal chama de gelo seco? Esbranquiçado, igual o gelo, ele é gelado, igual o gelo, só que diferentemente do gelo, ele não molha, né? Ele é seco. Você pode colocar um cubo de gelo seco aqui, você vai ver ele desaparecer e a sua mão vai estar seca. Por isso que ele é chamado de gelo seco, tá bom? Então, você tem os nomes dessas mudanças de fases é chamado dessa forma, tá bom? A vaporização, gente, ela se divide em três, tá? Evaporação, ebulição e calefação. Então, a vaporização aqui, deixa eu voltar. Aqui a vaporização, tá vendo? Ela é dividida em três formas, tá bom? Que é a evaporação. A evaporação, ela tem uma característica, três pontos importantes. Ela acontece a qualquer temperatura, tá? Ela acontece de uma forma muito lenta e ela depende da área de evaporação. Isso explica porque quando você lava a sua roupa lá e você vai lá e estende ela no varal. Por que eu estendo ela no varal? Qual é o objetivo? É para secar. Mas por que ela é esticada? Para que você aumente a área para que a água possa evaporar. Porque a sua roupa vai secar por evaporação, né? Então você coloca ela esticada, não é para ela ficar retinha ou para ela ficar bonitinha, é para você aumentar a área e ela poder evaporar mais rápido, tá? Significa que se eu pegar uma roupa que acabou de lavar, se você embolar ela e colocar ela em cima de uma mesa ou colocar ela em cima de uma cadeira, ela vai secar? Ela vai secar. Só que ela vai demorar muito mais tempo, né? Ela vai demorar aí uns 2, 3 dias para secar e você vai correr o risco dela ficar com um cheirinho ruim, né? Porque aí vai dar cheiro de mofo ali nela. Então, a gente estende a roupa para poder aumentar a área e assim aumentar a velocidade de evaporação, tá? A outra forma é a ebulição. A ebulição, ela já acontece a uma temperatura específica. Por exemplo, para a água, a ebulição acontece a 100 graus Celsius, né? Então, tem uma temperatura específica e uma característica é que ela acontece de forma muito turbulenta, né? Formação de bolha e começa
quando a gente vai colocar água para ferver, né? Para fazer café, fica aquele monte de bolhas ali, né? Então, a ebulição, ao contrário da vaporização, que pode acontecer a 10, 15, 50 graus Celsius, a ebulição tem uma temperatura específica. No caso da água, e a 1 atm, 100 graus Celsius. E, por fim, eu tenho a calefação, tá? A calefação, ela é a mudança da fase líquida para a fase de vapor da seguinte maneira. A substância ela sofre uma grande variação de temperatura num curto intervalo de tempo. Seria mais ou menos assim. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu lembro quando minha mãe estava passando roupa, eu adorava fazer. Ela fugia, ela saía para fazer alguma coisa, largava o ferro de passar lá ligado, eu ia lá, pegava água, molhava a minha mão, pegava o ferro de passar e ficava jogando água em cima da parte quente do ferro, só para ver a bolinha de água ficar pulando em cima ali, né? Porque se você pegar uma gota de água e jogar em cima da parte, né, do ferro quente ali, aquela parte onde você passa na roupa, que vai estar uns 120, 180 graus Celsius, vai depender da forma que você regular a temperatura, o que acontece? Ela não bate e derrete, ela bate e ela fica pulando ali, né? E isso acontece por quê? Imagina que eu peguei água na torneira, vamos colocar que está aí a uns 27 graus Celsius, na hora que ela entra em contato com a parte metálica do ferro, que vai estar a 180, olha só, ela vai de 27 graus Celsius para 180 graus Celsius em 0,01 segundo. É uma variação de temperatura muito grande num curto intervalo de tempo. E aí, o que acontece? Ela não consegue bater e ficar. Ela bate, vira vapor e aí a bolha sobe, a gota sobe. Aí ela volta a cair novamente. Bate ali, vira vapor, cria uma pequena bolha, uma pequena bolha de vapor, a gota sobe novamente e ela vai fazendo isso até ela desaparecer. Essa questão da calefação, ela tem explica outras coisas, tá? Por exemplo, aquele pessoal que coloca carvão em brasa na mão, né? Aquilo é verdade? Ele coloca o carvão em brasa ali e não queima a mão? Sim, é possível fazer aquilo. Lógico que você não vai fazer, né? Eu não faço. Eu sei que é possível, mas jamais vou fazer um trem desse. Vai que dá errado. Mas o que acontece? Normalmente quando o cara vai fazer aquilo ali, ele umedece a mão dele, tá? Tipo, enfia a mão na água, deixa a mão úmida e aí ele pega. O carvão tem que estar aquela cor alaranjada, porque se ele não tiver, aí queima. Ele tem que estar naquela cor. Aí o cara coloca ele aqui, o que acontece? Aquela água que está na superfície da mão, ela sofre calefação. Cria-se uma pequena camada de vapor, não deixando o carvão entrar em contato com a pele. Então, por alguns segundos, aquele vapor que se formou ali, ele consegue proteger a mão. É o que acontecia, por exemplo, nas festas de São João, né? A famosa festa junina. Como é feito num período de inverno, né? E aí as pessoas faziam a fogueira para poder se manter aquecidos, né? O objetivo da fogueira era aquecer as pessoas que estavam na festa, porque a festa de São João é uma festa religiosa, né? E aí faziam a fogueira, e ao longo das horas aquele negócio ia baixando, né? Porque fazia alto, né? Para durar muito tempo. E aí chegava ali umas 3, 4 horas da manhã, a madeira já tinha acabado, só tinha um restinho de brasa ali, e aí o pessoal já com muito quentão já na cabeça, né? Quentão é bebida alcoólica, e aí já não estava muito bem, e aí alguém uma vez inventou, olha, eu vou provar a minha fé a São João. Eu vou passar descalço em cima dessa brasa aqui e não vou queimar o meu pé. E aí ele tirava o tênis, o sapato, o calçado dele lá e passava correndo em cima da brasa. Obviamente com uma coisa de 1 metro, 1,5 metro no máximo ali. E ele passava e não queimava o pé dele. E começou a virar uma certa tradição, né? No final, algumas pessoas fazerem isso. Algumas pessoas não queimavam e outras pessoas queimavam a sola do pé. Qual a explicação para isso? Muito simples.
O cara que falava assim, não, eu tenho muita fé e não tinha fé nenhuma, o que acontecia? Ele via aquela brasa, ele ficava com medo. E aí ele fazia o quê? Suava. Então ele molhava a pele dele, então a sola do pé ficava molhada. E aí quando ele pisava com a sola do pé naquela brasa e a sola do pé estava úmida, porque ele estava todo molhado de suor, de medo, a hora que ele pisava, o suor ali sofria calefação, protegia o pé dele de entrar em contato direto com a brasa. E só lembrando, né, que é coisa de 1 metro e meio, ele batia o pé ali umas 3, 4 vezes só até sair do outro lado. E aquela pessoa que realmente tinha fé é a que se dava mal, né? Porque ela tinha realmente acreditava, e aí ela falava assim, não vou queimar. E aí ela não suava. E a hora que ela batia o pé lá, ela queimava o pé, né? Então, a calefação, ela tem essas aplicabilidades. Tinha um físico que ele enfiava a mão dentro de chumbo derretido. Ele pegava um tubo, colocava o chumbo ali, fazia aquele chumbo borbulhando, né, derretido mesmo, e ele enfiava a mão ali. Só que ele não enfiava a mão e ficava lá. Não, não. Primeiro, ele tinha um recipiente com água, ele ia lá, umedecia a mão e ele fazia esse movimento aqui, ó, e ele não queimava, né? Porque quando ele enfiava a mão, a água que estava na mão dele sofria calefação e aí a mão dele era protegida por isso, tá? Então a calefação tem dessas aplicabilidades, tá bom? Bom, uma outra coisa que os físicos observaram na mudança de fase foi o seguinte, olha só, imagina você que eu tenho lá um bloquinho de gelo a menos 25 graus Celsius, e aí eu começo a fornecer calor para ele, e aí a temperatura aumenta. Aí eu começo a fornecer calor para ele, a temperatura vai para menos 5, continuo fornecendo calor para ele, a temperatura vai chegar em 0 graus Celsius. Se eu continuar fornecendo calor para ele, o que vocês acham que vai acontecer? Ah, ele vai virar água. Aí é que foi a questão que eles observaram. O gelo chegou a 0 graus Celsius, eles continuaram a fornecer calor para ele e a temperatura não aumentou, a temperatura continuou a 0 graus Celsius. O que eles observaram, gente, foi que começou o gelo a derreter. Aqui ele estava todo sólido e aqui ele começou a derreter, mas a temperatura se manteve a 0 graus Celsius. Eles continuaram fornecendo calor para ele e aí todo o gelo derreteu, virou essa poça de água que está aqui e somente depois que toda a água derreteu, e virou água a 0 graus Celsius, que eles continuaram a fornecer calor, é que a temperatura começou a aumentar novamente. Então, o que eles perceberam foi que, durante a mudança de fase, a temperatura permanecia constante, ela não variava. Ela só ia começar a variar depois que toda a substância tivesse sofrido a mudança de fase. Qual a explicação para isso? Muito simples. Olha só. Quando estava ali em menos 25 graus Celsius e eu comecei a fornecer calor e foi para menos 5, o que aconteceu? O átomo estava vibrando assim, na hora que eu forneci calor ele começou a vibrar mais, certo? Depois eu comecei a fornecer calor de novo, vibrou mais ainda. Quando chegou em 0 graus Celsius, só que tem um detalhe, estava vibrando, mas os átomos estavam ligados assim. E para fazer ele virar líquido, eu tenho que fazer isso aqui com os átomos. Eu tenho que enfraquecer a ligação. Então, quando chegou em 0 graus Celsius, ele tinha que mudar de fase. Mas para ele mudar de fase, era necessário que essa ligação forte aqui fosse enfraquecida. E aí, a energia que estava sendo fornecida começou a ser utilizada para outra função. Não era para fazer o átomo vibrar mais, era para enfraquecer essa ligação. Então, a energia que estava sendo fornecida passou a ser usada para realizar um trabalho. Qual é o trabalho? Enfraquecer essa ligação química para ela poder chegar na fase líquida. Por isso que a temperatura parou de variar, porque a energia que estava sendo usada para
aumentar a vibração dos átomos, passou a ser usada para enfraquecer a ligação química. Então, o que foi observado, e hoje é fato, tá? Durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Se eu pegasse essa água aqui, que está a 10 graus Celsius, e continuasse fornecendo calor para ela, ela ia 20, 30, 40, 70, 80. Quando chegasse em 100, ela ia parar novamente. Ela parava de aumentar a temperatura e ela ia começar a sofrer a mudança de fase, tá? Porque durante a mudança de fase a temperatura sempre permanece constante, ok? Não pode esquecer disso, tá, gente? Uma outra coisa que foi observada. Da mesma forma que cada superfície tem lá o seu coeficiente de atrito, cada substância tem o seu coeficiente de dilatação, que determina se ela dilata mais ou menos. Cada substância tem o seu calor específico, que nós vimos na última semana nossa, que vai determinar como que a substância aquece, se ela demora a esquentar, se ela esquenta rapidamente. O que eles observaram foi o seguinte, gente. Eles pegaram lá, então, né, o gelo a 0 graus Celsius, tá? E começaram a fornecer calor para ele virar a água a 0 graus Celsius. E o que foi que eles observaram? Que para transformar 1 grama de gelo em 1 grama de água a 0 graus Celsius, foram gastas 80 calorias. Foram gastas 80 calorias. Para transformar, tá? 1 grama de gelo em 1 grama de água, os caras observaram que eles gastaram 80 calorias. Continuaram a aquecer essa água a 0 graus Celsius até chegar em 100, né? E aí, quando chegou lá em 100, eles observaram que para transformar a água de 100 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius, foram gastas 540 calorias para cada grama de água que sofreu a vaporização, tá? Ou seja, para cada mudança de fase, gasta-se uma quantidade de calor específica e para cada substância, essa quantidade também vai ser específica. No caso da água, na fusão, gasta-se 80. Na vaporização, se gasta 540. E qual a explicação para essa diferença? Né? Observe que de sólido para líquido, eu só vou enfraquecer a ligação. De líquido para vapor, eu tenho que quebrar essa ligação. E, gente, quebrar uma ligação é muito mais difícil do que só enfraquecer. Por isso que se gasta muito mais energia. O trabalho realizado para quebrar a ligação das moléculas uma da outra ali, ela é muito mais difícil, tá? Então, eu preciso de muito mais energia. Por isso que se gastou aqui os 540 calorias e lá só gastou 80. Tá? Então, para cada mudança de fase, se gasta uma quantidade específica de calor e para cada substância, essa quantidade de energia vai ser diferente também. Para isso, o que os físicos fizeram? Preciso criar uma grandeza física para poder explicar isso. E eles chamaram isso de calor latente, que vai ser representado aqui, tá? Pela letra L, tá bom? Então, calor latente vai te dar qual informação? Ela vai te informar quanto de energia que você vai precisar gastar para fazer com que 1 grama da substância sofra a sua mudança de fase. Então, no caso anterior, né, que eu tenho lá, deixa eu até voltar aqui, ó, aqui, o calor latente de fusão do gelo é 80 e o calor latente de vaporização da água é 580. É assim que a gente faz a leitura, tá bom? Porque o calor latente, ele vai te dar essa informação. É para isso que ele serve, para te informar quanto de energia você vai gastar para poder fazer a mudança de fase. De 1 grama, tá? Bom, matemática. Um outro detalhe importante é que o seguinte, para eu, olha só, para que eu faça aqui, ó, transformar o gelo
em água a 0 graus Celsius, eu preciso fornecer calor para ele. Então, eu gasto 80 calorias. Agora, para sair daqui de 100 graus Celsius para 0 graus Celsius em gelo, ou seja, para solidificar ele, eu vou ter que tirar energia. Então, para fundir o gelo, eu forneço energia para ele, eu dou energia para ele. Agora, se eu quero solidificar a água, eu tenho que retirar calor. É o que o congelador da sua geladeira faz, né? Ele tira calor lá de dentro, e vocês podem observar, talvez alguém já fez isso, né? Botar roupa para secar naquela gradezinha que tem. Aquilo ali esquenta por quê? Da onde está vindo aquele calor? Está vindo lá de dentro da geladeira. Ela tira o calor lá de dentro e joga ali fora. Então, quando você tiver a fusão, é 80. Quando você tiver a solidificação, é menos 80. O valor não vai mudar, o sinal vai, tá? Então, o calor latente de fusão, ele é 80, o de solidificação é menos 80. O calor latente de vaporização é 540. O calor latente de condensação é menos 540. Isso é um dado importante que eu não posso esquecer, tá? O calor latente de fusão e o de solidificação tem o mesmo número, só que um é positivo e o outro é negativo, porque um eu tenho que dar energia para o corpo, o outro eu tenho que tirar, tá bom? Bom, matematicamente, como que eu poderia estar calculando? Como é que os caras fizeram para chegar nesse valor? Eles tiveram que fazer um experimento para chegar nesse valor, né? E depois dos experimentos, eles foram equacionar esse resultado. E eles chegaram à conclusão que se eu precisar, tá? Se eu precisar aqui calcular o valor do calor latente, eu vou pegar a quantidade de calor que eu forneci para a substância e vou dividir pela massa da substância, da quantidade de substância que tem lá. Então, se eu quiser achar o calor latente, eu faço quantidade de calor dividido pela massa. Qual vai ser a unidade do calor latente? Eu já coloquei no slide anterior, né? Vai ser, quantidade de calor é dado em calorias, a massa é dada em gramas, então é calorias por grama, tá bom? Só que a gente não vai trabalhar com ele dessa forma não, tá? Da mesma forma que eu fiz com a capacidade térmica, com o calor específico, né? Que eu isolei a quantidade de calor, porque a gente não vai fazer 1 grama de substância mudar de fase. São vários gramas, né? 200 gramas, 1 quilo, 2 quilos que vai mudar de fase. Então, trabalhar da forma que está aqui não é muito conveniente para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa aqui, que tá dividindo, e vou passar ela para cá, multiplicando, tá? E se eu fizer isso, eu chego na equação Q igual a M vezes L. Porque dessa forma aqui, eu vou saber qual a quantidade total de calor que eu vou gastar para fazer uma determinada massa mudar de fase. Porque o calor latente ele já é tabelado, né? Eu já sei qual é o valor. O objetivo é eu te dar esse valor e perguntar, olha, se eu tenho 800 gramas de gelo e eu quero derreter esse gelo, quanto de calor que eu vou gastar? Ah, o calor latente é esse, é 80. Quanto de calor que eu vou gastar? Quanto tempo eu vou demorar para derreter esse gelo? Tá? Então, eu quero saber a quantidade de calor, por isso que a gente utiliza dessa forma que está aqui. Tá? Um artifício para lembrar da equação, a gente tinha um Q-macete, né? Que calculava a quantidade de calor que eu usava para fazer a temperatura variar, e aqui o artifício é Q-mole. Então, Q-macete para determinar a variação de temperatura, e quando tiver mudança de fase eu uso Q-mole. A gente vai começar a utilizar as duas equações agora, tá? A de capacidade térmica também. A gente vai começar a usar as 3 equações lá. Então, Q-macete quando houver variação de temperatura e Q-mole quando você quiser saber, quando estiver acontecendo a mudança de fase, tá bom? Bom, você lembra quando eu estava explicando, né, o que era calor? E aí eu coloquei aqui, e aí vamos lá relembrar, né? Eu falei assim, ó, eu tenho aqui um corpo de 80 graus Celsius, e eu tenho um corpo aqui de 30 graus Celsius.
a 20 graus Celsius, desculpa, eu vou colocar dentro de um recipiente termicamente isolado, e aí esse corpo aqui vai começar a baixar a temperatura, esse aqui vai começar a aumentar a temperatura, porque esse aqui vai começar a fornecer energia térmica para esse. E essa energia térmica em trânsito a gente chama de calor. Foi isso que eu falei com vocês, né? Muito bem. Agora vamos lá. A energia que sai desse corpo está vindo para essa. Vamos voltar ao primeiro ano. Princípio da conservação de energia. Energia não pode ser criada, energia não pode ser destruída. Ela só pode ser transformada ou transmitida de um corpo para o outro, que é o que está acontecendo aqui. E por que do sistema aqui isolante? Exatamente para que eu garanta que a troca de energia, a troca de calor aconteça somente entre os dois. Então, quando você tiver a troca de calor, essa troca de calor ela tem que obrigatoriamente respeitar o princípio da conservação de energia, tá bom? Por isso que a gente sempre vai fazer a troca de calor considerando o sistema isolado, tá bom? E aí o que acontece? Ó, matematicamente, porque eu preciso pensar na matemática agora. Se esse cara aqui perder 200 calorias, esse aqui obrigatoriamente tem que fazer o quê? Ganhar 200 calorias. Se esse cara está perdendo, lá no papel eu vou ter que anotar o quê? Menos 200 calorias. O negativo é para falar que ele está perdendo. E esse corpo do lado de cá, ele ganhou 200 calorias. Lá no papel, o que eu vou colocar? Mais 200 calorias. Porque quando ele está ganhando, é positivo. Quando ele está perdendo, é negativo. Se eu somar esses dois valores, o menos 200 com mais 200, dá quanto? Dá zero. Muito bem. Então, o que os caras fizeram? Quando eu estiver trabalhando com a troca de calor, essa troca de calor vai ser regida pelo princípio da conservação de energia, e se ela é regida pelo princípio da conservação de energia, o somatório do calor trocado entre os corpos vai dar zero. Porque aquele que perder, aquilo que um perder vai ser o que o outro vai ganhar. E se você fizer a somatório dessas quantidades, vai dar zero. Então, quando eu estiver trabalhando, a gente vai trabalhar, né, com a somatório, estiver trabalhando com a troca de calor entre os corpos, essa troca de calor é regida pelo princípio da conservação de energia, que matematicamente vai ser feito o somatório do calor trocado igual a zero. Quando você faz troca de calor entre os corpos, pode acontecer apenas a variação da temperatura, mas pode acontecer também a mudança de fase. Vamos lá. Você comprou um refrigerante, não chegou lá para comprar já no final do expediente do estabelecimento, não tinha mais refrigerante gelado e você estava querendo tomar e você levou o refrigerante quente assim mesmo. Chegou em casa, você foi lá na geladeira, pegou o cubo de gelo, colocou o refrigerante no copo e colocou o cubo de gelo ali. Lá do congelador, o cubo de gelo vai sair a mais ou menos menos 4 graus Celsius. Você vai colocar dentro do refrigerante. O que vai acontecer? O refrigerante está a 30 graus Celsius, o cubo de gelo está a menos 4, o refrigerante fornece calor para o gelo. O que o gelo faz? Menos 4 começa a esquentar, vai para zero, continua recebendo o calor do refrigerante, começa a derreter, vira água a 0 graus Celsius, continua recebendo calor do refrigerante, porque ele ainda não esfriou totalmente, e começa a esquentar, até que eles entram em equilíbrio térmico. Então, se você faz isso aí, ele vai chegar talvez a uns 16 graus Celsius, sei lá, uma coisa assim. Então, veja bem, que a troca de calor ela pode acontecer só no aquecimento ou no resfriamento. Vamos pegar um exemplo aí. Vou tomar um copo de leite, vou botar no micro-ondas, erro a mão, ao invés de colocar 1 minuto e meio, vou lá e coloco 3, e aí fica quente demais, e você vai querer tomar, ele está muito quente, aí você faz o quê? Pelo menos eu faço assim. Vou lá na geladeira, pego o outro que está gelado e jogo um pouquinho de leite gelado ali e dou uma misturada. Porque o leite gelado e o leite quente, na hora que misturar, vai ter troca de calor e o leite vai abaixar um pouco a temperatura.
Então, aí a troca de calor foi apenas uma mudança de temperatura. Mas se você pega um cubo de gelo e coloca num suco ou coloca num refrigerante, o que vai acontecer é variação de temperatura e mudança de fase. Então, quando tiver a troca de calor, pode acontecer as duas coisas ou uma só, tá bom? Gente, eu já falei com vocês sobre quantidade de calor, né? Na quinzena passada. Eu falei com vocês de calor latente, acabei de falar com vocês sobre troca de calor e para fechar essa parte aqui, eu preciso de falar sobre um equipamento, o calorímetro. É ele que vai me garantir que a troca de calor só aconteça entre os corpos que eu quero. Já dei uma dica do que seria o calorímetro então, né? O calorímetro, ele nada mais é do que um recipiente que vai funcionar como isolante térmico. Ele vai me garantir que a troca de calor só vai acontecer entre os corpos que eu quero, tá? Então, basicamente, o que é o calorímetro? A garrafa térmica é um calorímetro, a garrafa térmica de café é um calorímetro, a garrafa térmica de colocar água é um calorímetro, a caixa de isopor é um calorímetro, a bolsa térmica é um calorímetro, tá? Porque o calorímetro nada mais é do que um recipiente que a gente vai estar utilizando para garantir que o calor de fora do meu sistema de copos entre ou saia, tá? Então, eu vou garantir que só haja troca de calor entre eles ali. Então, olha só, esse desenho que eu coloquei aqui para vocês é o desenho de um calorímetro de laboratório, tá? Ele basicamente, tá vendo? Olha só, ele basicamente, tem um recipiente aqui, tá vendo? De metal, tá vendo essa partezinha cinza aqui, ó? Essa parte cinza aqui, ela é um isopor, tá? Para garantir que não haja, que o calor nem saia nem entre dentro do calorímetro. Essa tampa aqui, tá vendo que tem dois negocinhos aqui? Isso aqui é para poder ligar a eletricidade, porque aqui embaixo existe tipo uma resistência de chuveiro. E aí, por exemplo, eu quero calcular quanto tempo eu vou gastar para fazer a água esquentar de 30 a 40 graus Celsius. Os exercícios que a gente fazia sobre calorimetria lá na quinzena passada, eu tenho uma fonte de calor que fornece 200 calorias por segundo. Quanto tempo vai gastar para a temperatura ir de tanto a tanto? Não tem? Então, basicamente, utiliza isso aqui, tá bom? Aqui está fechado, né? Além desses dois negócios aqui, vai ter um outro que não está dando para ver, onde você coloca o termômetro para acompanhar a variação de temperatura. Isso aqui é um calorímetro simples que a gente usa em laboratórios, por exemplo, escolar, tá? Existem outros calorímetros, né? Eu fiz questão de colocar esse calorímetro aqui, é um calorímetro que foi feito em 1900 e bolinha, muito tempo atrás. Ele tem dois termômetros, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele tem dois termômetros, tem esse termômetro aqui e esse. Tem dois caninhos, tá vendo? Tem um caninho aqui, tem um caninho aqui. É aonde entrava a água e saía a água. Então eles mediam a temperatura que a água entrava no calorímetro e que saía, porque você tinha um corpo lá dentro, ou quente ou frio. E aí essa água passava para eles poderem saber como que ficava a troca de calor, né? E um outro exemplo, esse aqui é uma réplica, tá? De um calorímetro que eles utilizaram para poder determinar os calores latentes. Qual é o calor latente, por exemplo, da água? Fizeram especificamente para determinar o calor latente da água, né? Então, o que eles faziam? Eles colocavam aqui nessa redinha, eles colocavam gelo, eles mediam a temperatura, estava a 0 graus Celsius, eles colocavam gelo ali e eles colocavam outro corpo em volta aqui assim, a uma temperatura mais elevada. E aí eles iam coletando a água que saía lá embaixo, a que temperatura que ela estava, porque esse negocinho aqui que parece um pé, ele não é pé não. Aqui é uma torneirinha, aonde eles abriam para poder tirar a água ali e medir a temperatura, tá bom? Então, o calorímetro basicamente, ele é um recipiente que vai
me garantir que a troca de calor aconteça somente entre os copos que estão lá dentro. Porém, contudo, todavia, nós temos dois tipos de calorímetro. O calorímetro ideal e o calorímetro real. O que é o calorímetro ideal? É aquele que não deixa calor entrar e nem calor sair dele, e ele não participa da troca de calor. Então, ele também não esquenta e ele também não esfria. Esse é o calorímetro perfeito, é o que nós chamamos de ideal. E você tem o calorímetro real, né? É aquele que ele dificulta a entrada de calor e dificulta a saída de calor ao máximo possível, a ponto de eu desconsiderar a perda de calor para o meio externo, porém, ele participa da troca de calor, tá? Ele absorve calor, então ele aquece ou ele resfria de acordo com o que está acontecendo lá dentro, tá? Eu vou até voltar aqui, ó, tá vendo que eu coloquei aqui, aqui, tá vendo que isso aqui é um recipiente de metal, ó. Então se eu colocar gelo ali dentro e colocar, sei lá, colocar água líquida ali dentro, esse negocinho de alumínio ele vai acabar esquentando também, né? Ou resfriando. Então, ele está participando da troca de calor. O que acontece? Na hora que eu estiver resolvendo exercícios, eu vou ter que levar isso em conta. Se o exercício falar o calorímetro é ideal, ele não participa da troca de calor. Considerando que o calorímetro tem uma capacidade térmica, na hora que ele falar isso para você, que o calorímetro tem uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius, significa que você tem que fazer essa leitura. Ele é um calorímetro real. Ele participa da troca de calor. Então, quando eu for fazer o somatório do calor trocado, por exemplo, eu tenho lá gelo e alumínio. Eu vou colocar a quantidade de calor do gelo, mais a quantidade de calor do alumínio, mais a quantidade de calor do calorímetro. Porque o calorímetro vai ser o terceiro corpo que vai participar da troca de calor ali. Quando a gente estiver resolvendo exercício, vocês vão entender melhor isso aí. Tá bom? Valeu, gente!